Amém? A Bíblia diz que Jesus estava na cruz do Calvário e um soldado romano pegou uma lança. Provavelmente as lanças eram de 1,8 metros, 1,80 m de comprimento. E eles vendo, foram o primeiro que estava crucificado ao lado de Jesus e viram que ele estava ali ainda, quebraram as pernas dele. Foram ao outro que estava do outro lado, e vendo que ele ainda estava vivo, eles quebraram a perna do outro que estava crucificado do outro lado. E aí foram para quebrar as pernas de Jesus, mas viram que Jesus já estava morto. E aí pegou uma lança de 1,80 m, foi do lado, a Bíblia diz que do lado, não diz qual, mas provavelmente o lado esquerdo do corpo, na altura do coração. O soldado não enfiava a lança assim, levantava a lança e vinha com ela na lateral, para que ela pudesse passar entre as costelas e chegar ao coração. Então, se ele não reagisse, é porque estava morto, não desse nenhum sinal, nenhuma reação, não esboçasse dor, não gemesse, realmente ele estava morto, e ele então podia tirar o corpo da cruz do Calvário. Mas por que tanta pressa? Os judeus diz o início do texto, a partir do versículo 28, como o dia seguinte era o dia de sábado, Jesus foi crucificado numa sexta-feira, é o Yom Kippur, o dia do perdão, era o dia do sacrifício do Cordeiro, e ele foi sacrificado, e a pedido das autoridades do judaísmo, que o corpo não ficasse na cruz no sábado, para que pudesse ser retirado, então que fossem retirados, e para ser retirado, morrer imediatamente, o que tinha que fazer? Quebrar as pernas de quem estava crucificado. Aí você olha e diz assim: pastor, o sujeito já está crucificado, e para que quebra as pernas? Porque quando a pessoa estava na cruz do Calvário, ela tinha um procedimento, provavelmente, de buscar tentar respirar. Então a mão era amarrada antes de ser pregada do lado direito, amarrada antes de ser pregada do lado esquerdo, e então os dois pés eram amarrados na parte vertical da cruz e pregados também. E aquela basezinha que você vê no crucifixo hoje, chamado supedâneo, aquilo não existia, só passou a existir a partir do ano 514, é que vai aparecer o supedâneo no crucifixo. Então nos dias de Jesus não tinha nada daquele apoio para os pés, né, para ficar ali apoiado, tentando respirar. O objetivo de quem crucificava é que a pessoa morresse o mais rápido possível. E quando era aniversário de um imperador, por exemplo, não se deixava na cruz muito tempo, quebrava-se as pernas. Quando essa crucificação acontecia na sexta-feira para o sábado, quebrava imediatamente as pernas. E por que quebrava as pernas? Porque a pessoa tentava se apoiar para poder se afastar da cruz e respirar. Então, quebrando as duas pernas, ela não teria apoio para se levantar. Jesus não teria apoio para se levantar. Mas na noite anterior, ele já havia levado 40 chibatadas nas costas, as costas eram lanhadas, para que a pessoa não tentasse se apoiar com as costas na cruz do Calvário. E na cabeça tinha uma coroa de espinho, para ele não encostar também a cabeça na cruz e buscar respiração. Você vai dizer assim: misericórdia. Isso mesmo, era o Império Romano naqueles dias. Então, quando eles se dirigem a Jesus para quebrar as pernas, para acelerar a sua morte, eles percebem que Jesus está morto. E aí havia um problema, que é o procedimento dos soldados romanos. E se ele não morreu e a gente retirar da cruz? Vão dizer que ele ressuscitou? E se a gente tirar da cruz e levar para o cemitério e abrir uma pedra, caverna, e deixar o corpo lá dentro, que era o sepultamento, era assim, e ele pode voltar e fugir, porque ele não morreu, ele só está desmaiado. Então eles pegavam a lança para verificar se ele estava vivo. Esse procedimento de verificar se está vivo ainda acontece até no dia de hoje. Pedro Severino, jogador do Red Bull no estado de São Paulo,
voltando para casa depois de férias do torneio, do Campeonato Paulista, retornando para se apresentar ao clube com 19 anos de idade, o seu carro, ele dirigindo, bateu de frente com uma carreta. Foi levado para o hospital de Ribeirão Preto e ali no hospital, observando algumas situações, perceberam que era indicação de um AVC, de uma morte cerebral, a cessação da atividade elétrica cerebral. Ele não tinha mais, provavelmente, vida, mas aí entra-se em procedimento para saber se está vivo ou não, tal qual aquele soldado romano. Só que o procedimento médico é bem diferente, ninguém usa uma lança para ver se ele está vivo, mas provoca alguns procedimentos, provoca o que seria dor para que ele possa reagir. Mas ele não reage. Há outros procedimentos, tirar, por exemplo, a ventilação mecânica e verificar o nível de gás carbônico no seu sangue. Esse procedimento é feito até hoje. Há outros procedimentos, pegar um abaixador de língua, uma espátula, e colocar na garganta para ver se ele vai ou não tossir, ter ânsias de vômito, abrir a pupila para ver se ela dilata ou diminui. Todos esses procedimentos existem até hoje. Dispensaram a lança, não usam mais lança, graças a Deus, porque senão descobririam que ele estava vivo e finalmente morreu. Pedro Severino entrou no procedimento, ele não foi declarado morto, porque isso só é feito depois, quando passa o período da investigação médica científica acerca de se está vivo ou não. Enquanto esses procedimentos estavam sendo realizados, e ele ficou 94 dias internado, já recebeu alta, mas enquanto estava internado e nos primeiros dias esses procedimentos começaram a ser realizados, uma espátula colocada na sua boca, não sei se o nome é cânula, colocado na sua garganta, ele tossiu. E aí um médico que fazia o teste disse, quem tem que estar responsável por isso é um neurologista, um neurocirurgião, disse, ele tossiu, vamos cessar. Porque a tosse está ligada diretamente à parte encefálica mais profunda e mais vital do cérebro. É essa parte do cérebro que responde à provocação da tosse. Então cessa tudo, porque ele deu sinal de que ele está vivo. E suspenderam os procedimentos de AVC e começaram um trabalho intenso com ele. E esse jovem já está de volta trabalhando, sendo acompanhado com a possibilidade de voltar a jogar futebol. Pedro Severino, o nome dele. Cessa tudo porque ele se mexeu. Ele deu sinal de vida. E Jesus? Jesus não deu sinal de vida. Pegaram a lança, colocaram na lateral e enfiaram entre as costelas, entre duas costelas, alcançando o coração. Saiu sangue e água. Podem tirá-lo da cruz porque ele está morto. Talvez alguém diga assim, isso é muito terrível, pastor. Eu vou te dizer, isso é extraordinário. Por quê? Porque se não tivessem atestado que ele estava morto, a ressurreição poderia ter sido colocada em xeque. Ele não morreu, só colocaram dentro da sepultura e ele voltou a viver. Eles fizeram todo o procedimento romano. Há um livro que trata sobre essa questão. Há um escritor francês, um cirurgião francês chamado Pierre Barbet, e ele tem um livro só sobre a crucificação de Jesus. E Pierre Barbet, ele diz, quando os romanos fizeram esse procedimento, não havia mais nenhuma dúvida que Jesus morreu. Enfiaram uma lança e ele não se mexeu. Diferentemente do Pedro Severino, colocaram a espátula e ele tossiu. Enfiaram uma lança no coração de Jesus e ele não se mexeu.
Tiraram da cruz, levaram para a sepultura. 3 dias depois, ao amanhecer do dia, as mulheres vão ao sepulcro. E quando elas entram no sepulcro, elas olham para dentro, o local onde Jesus havia sido sepultado, e o corpo não está lá. Ele se mexeu. 3 dias depois. Na cruz do Calvário, ele não se mexeu. 3 dias depois, olharam ao lado, estava o lenço que estava sobre o rosto dele, o lençol que cobria o seu corpo. Ele se mexeu. Ele saiu do sepulcro. As mulheres que não tinham a ideia de uma investigação científica e nem de documentar cientificamente o que estava acontecendo, se puseram a chorar, se lamentar, e então disseram: onde colocaram o corpo do meu Senhor? E ele diz: Maria, não chores, eu estou aqui. Aquele que não se mexeu na cruz, se mexeu na sepultura 3 dias depois. Sabe por que Jesus se mexeu na sepultura 3 dias depois? Por mim e por você. Se levantou da sepultura, saiu da caverna, se apresentou aos discípulos, comissionou a igreja, e até hoje ele está com cada um de nós. Ele se mexeu por nossa causa. Ele deu sinais de vida, ele voltou à vida por nossa causa. Mesmo depois do Império Romano assinar o seu atestado de óbito, dizer: ele morreu. Deus, na sepultura, disse: ele vive.